Salve, salve, galera. Estamos no ar mais uma vez com o Lado D Podcast. E hoje nós vamos tratar de política e política dentro do novo, né? Literalmente novo. Nosso convidado hoje é o Paulo Roque. Denis, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando no seu podcast, o Lado B. E eu quero dizer para vocês o seguinte, é assim que eu tenho aprendido muito nessa campanha, caminhado com as pessoas têm me ouvido, sabem o que eu defendo. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui pela oportunidade. Cara, isso é interessante. A primeira pergunta que a gente sempre abre, né? Você já falou em caminhada, que já está vendo histórias de pessoas, mas quem é o Paulo Roque? Paulo Roque é um mineiro, nascido numa cidadezinha. Cidadezinha, que cidadezinha? Não vamos guardar segredos, aqui é descobertos. Cajuri. Cajuri. Conhece Cajuri? Conheço, já ouviu não. falar em Cajuri? A gente vai começar a pesquisar, a gente vai depois pegar aí no Google Maps para ver Você é onde bom que de fica. geografia? Porra nenhuma. Então, Cajuri fica perto de Araponga, de São Miguel do Anta, de Pedra do Anta, de Teixeiras. Conhece? Conheço nenhum. Só o Triângulo Mineiro, e olha lá. Cajuri. Eu faço isso para provocar mesmo. Cajuri fica perto de Viçosa, Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Então, lá na minha cidade, são várias cidadezinhas nesse porte, 4.000, 5.000 habitantes, né? E a cidade maior do lado é Viçosa, Ubá, Juiz de Fora. Sim. Né? Então, eu nasci nessa cidade, que eu tenho muito orgulho, estou lá sempre, visito Cajuri sempre, minha mãe mora lá com meu irmão, e devo muito à minha cidade. E vim para cá com 20 anos, para Brasília, em 1988. Estudei minha vida toda em escola pública. Fiz Universidade Federal em Juiz de Fora, para jornalismo. Jornalismo. Jornalismo, exatamente. Cresceu bastante na área do direito, né? Maluco isso. E depois, o que eu fiz? Eu vim para Brasília, na Constituinte de 88, para fazer lobby aqui, que eu era do movimento estudantil Juiz de Fora, para fazer lobby aqui no capítulo da educação, me lembro como se fosse hoje, vim de graça de ônibus, de carona mesmo, literalmente de carona, e cheguei com um currículo debaixo do braço para distribuir aqui em Brasília. O ônibus voltou e eu fiquei distribuindo currículo. Nossa, veio na expectativa. Na expectativa. E era só não, e até que veio. Você pode trabalhar com a gente. Mas você não tem experiência. Mas onde foi essa primeira experiência, que não tem experiência? Você não tem experiência. Então nós vamos te pagar metade do piso salarial da categoria. Você aceita? Eu falei, para ontem. Quanto que é? Dava um salário mínimo e meio. Eu falei, não aceita agora. Mas você acha que você vai conseguir viver em Brasília com salário mínimo e meio? Claro que eu vou. Mas como? Eu vivo em Juiz de Fora. Com meio salário mínimo, vocês estão aumentando em 3 vezes a minha renda? Claro que vai dar! Só que eu cheguei aqui, custo de vida lá em cima, sistema de transporte que já não funcionava naquela época e hoje, infelizmente, continua caótico. Que continua até hoje, né? Continua caótico. Eu falei assim, meu Deus do céu. Mas agradeço muito a Deus a coragem que eu tive de vir para Brasília com a cara e com a coragem, chegando aqui como a maioria das pessoas chegou, na roda ferroviária do Plano Piloto. E sou muito grato a Brasília. Cara, muito grato mesmo por tudo que Brasília me deu. Eu comecei trabalhando no jornalismo, trabalhei como produtor de TV primeiro. Depois de produtor de TV, eu fui repórter da TV Record, fui contratado. Depois fui contratado pelo SBT para trabalhar no TJ Brasil com Boris Casoy. Cobri a CPI do PC, fui o primeiro repórter a entrevistar o PC Farias. Cara, e quando eu achei que as coisas estavam boas, dando todos furos na TV, o diretor me chama na sala dele. Achei que ele ia me dar uma promoção. Falo isso, repito essa história, as pessoas levam um susto. E ele, na verdade, me chama, conversa comigo, assim, aquela conversa que lá em Minas a gente chama de cerca Lourenço. Você sabe que a pessoa quer dizer outra coisa, mas não vai direto ao ponto, né? Dá uma maciada. Olhou para minha meia assim, falou assim, Paulo Roque, você viu aí que sua meia tá furada? Oh, desculpa, não tinha percebido. Aí ele toma coragem para falar. Olha, Paulo Roque, eu não tenho uma boa notícia para te dizer, não. Nós estamos te demitindo nesse momento. No auge dos furos. No auge dos furos. Tinha coberto, melhor dizendo, tinha coberto o impeachment do ex-presidente Collor. Então, naquele momento ali, o chão caiu. O que eu vou fazer?
E nesse período, meus pais sempre falavam comigo, olha, não deixa de fazer uma segunda faculdade. E aí eu estudei de bolsa no CEUB. E estava concluindo exatamente meu curso de Direito. De Direito. E dali, eu realmente, depois daquela demissão, porque eu dava tudo de mim, tudo de mim. E o prêmio que eu recebi foi uma demissão. Aí eu tomei coragem e adotei uma filosofia. Mas o que você olha como principal motivo para essa demissão? Já no Paulo Roque já não estava incomodando lá? Olha o seguinte, e eu agradeço as pessoas que me demitiram. Porque tudo depois que eu adquiri, eu mentalizei positivamente em nome delas, para dizer, elas me deram a grande coragem na minha vida. Que muitas vezes você tem que tropeçar para no tropeço dar o grande salto. É um salto. Então eu não julgo essas pessoas, não tenho raiva delas. Faz parte. Faz parte. Então, na verdade, foi uma situação que eu tinha uma expectativa. Você E, na preparou para verdade, aquilo, se entregou, né? Me entreguei para aquilo e, aliás, eu era o primeiro repórter a cobrir toda a CPI do PC. As minhas matérias eram as primeiras do jornal. Fui o primeiro repórter a entrevistar PC Farias na TV. E aí, quando a coisa estava fluindo mesmo, espaço. Aí vem essa decisão, né, de me demitir. Não perguntei por quê para eles. Nunca perguntei por quê. Tem coisas hoje vida, nem vale mais a pena, né? Tem coisas na vida que você coloca numa caixinha do eu entendo e eu não entendo. Essa está na caixinha do eu não entendo. Mas é importante que minha alma esteja bem. Sim. Eu sempre estive bem com isso. E fui. Como diz Leimino, eu estava falando da filosofia mineira mesmo, lá do interior de Minas Gerais, tem uma frase que diz, muitas vezes na vida é muito melhor você vender batata para você mesmo que ouro para os outros. Eu estava vendendo meu ouro para o Silvio Santos. Aí resolvi vender minha batata para mim mesmo. Abri meu pequeno escritório de advocacia, fui trabalhar na advocacia e, graças a Deus... Dentro da área da advocacia, onde foi que se encontrou? Hoje você fala muito de direito do consumidor, né? Uhum. Mas isso foi o primeiro encontro dentro da advocacia? Não. O direito do consumidor foi uma necessidade da faculdade. Aliás, eu pouco advogo em direito do consumidor, as pessoas não sabem disso. Uai? Não, pouco advogo. A minha advocacia forte mesmo é em contratos de advocacia empresarial. Eu vou te explicar como é que surge o meu encontro com o direito do consumidor. Sim. O coordenador da Faculdade de Direito do CEUB, o professor Luiz Antônio Guerra, um grande amigo até hoje, me diz, Paulo, o CEUB criou a cadeira de consumidor e foi uma das primeiras faculdades do Brasil a criar a cadeira de direito do consumidor. O código tinha sido recém-aprovado em 1990 e nós não temos professor. E como você já dava contratos aqui, eu já dava contratos, obrigações, é matéria de direito privado, então a gente queria saber se você aceita o desafio. E eu falei assim, mas tem algum livro que eu possa seguir para fazer um plano de ensino, para dar essa aula? Eu falei assim, não tem absolutamente quase nada sobre o direito do consumidor escrito. Nossa, era novo, literalmente. Aí ele diz, você vai ter que montar tudo do zero. Você aceita o desafio? Aceito o desafio. E dali, eu preparando as minhas aulas, eu tive que preparar numa ampla consulta de direito privado. E cada aula minha era uma preparação intensa mesmo, para construir um plano de ensino para a disciplina. Resultado, dali nasceu o meu primeiro livro de Direito do Consumidor. Que foi sempre por uma via muito acadêmica. Muito acadêmica. Tem um contexto mais educativo. Mais educativo e pedagógico. E eu já estou na 7ª edição desse livro, é um dos livros mais vendidos no Brasil. Aí muitas vezes as pessoas perguntam, por que você não advoga em direito do consumidor? Você tem um grande nome em direito do consumidor. Inclusive fiz meu doutorado agora, minha tese foi em direito privado, mas também, que é o direito à informação, Sim. Mas tem um foco também em direito do consumidor. Eu falo por uma razão muito simples. Quando eu estava advogando, começando minha advocacia, teve um grande doutrinador que estava fazendo ostentação oral. Ele tinha vários livros publicados. Aí, fazendo ostentação oral dele, na hora, uma ostentação brilhante, o desembargador pediu a palavra, mas assim, eu adorei sua ostentação oral. Então, é o seguinte, mas eu não sei se eu fico com o que você defendeu na ostentação oral ou o que você escreveu no seu livro. Que é totalmente contrário do que você acabou de falar. Porque o advogado tem que defender. O advogado tem que defender, dentro das 4 linhas, dentro da ética, tem que defender o cliente. E eu nunca quis ser desautorizado como esse professor foi. Nossa. E eu não queria deixar menos nobre a minha atividade de ensinar, que eu sempre gostei muito. Então, meu livro foi para os meus alunos.
Pô, legal. E eu nunca quis usar isso, nunca usei mesmo para fazer uma advocacia de massa de consumidor. Eu dou pequenas consultorias na área de consumidor, mais do ponto de vista administrativo. Faço alguma causa para alguma situação realmente de filantropia mesmo, né? Na maioria das vezes, para resolver uma situação específica, mas não tem uma advocacia voltada para o direito do consumidor. Não, então, teoricamente, não existe um escritório que funcione para isso. É o direito exatamente. empresarial, é contratos, obrigações, a parte mesmo do direito privado. Então, por isso, as pessoas levam um susto. E, aliás, eu deixei... Eu levei um susto. E, aliás, é o seguinte, Denis, as pessoas não sabem. Eu perdi muito cliente por isso, as pessoas falam. Sério? Porque banco não me contratava. Porque o Paulo Roque é favorável ao direito do consumidor. nem aceitava currículo meu, currículo para contratação do escritório. Sempre criou essa situação. Então foi uma espécie de contrapropaganda que eu fiz do meu próprio escritório. Que, não obstante isso, cresceu muito. Não obstante isso, conquistou toda a reputação em Brasília dentro da área do direito privado, que a gente conhece. Direito do consumidor é direito privado. Tem obrigações, tem contrato, tem responsabilidade civil, tudo disciplinas que eu lecionei. É tudo dentro do mesmo contexto. Então é um encontro disso. Então eu sou muito orgulhoso dessa renúncia. Cara, interessante. Exatamente. É uma vertente com a vida. Eu adoro a vida acadêmica. Eu nunca quis que meu aluno me enxergasse de uma maneira menor do que ele me via na sala de aula. Então, está aqui o Paulo Roque para ganhar dinheiro com o direito do consumidor. Está aqui o Paulo Roque para ensinar sobre o direito do consumidor. Sobre o direito do consumidor. E realmente, né, isso foi conquistado, graças a Deus. Isso o aluno tem. Nós temos um respeito muito grande um pelo outro. Dei aula para mais de 15 mil alunos. E conseguiu subestabelecer eu acho que é um trabalho até de referência, né, Paulo? Não é voltado, porque acaba tendo uma admiração diferente. Eu, de verdade, foi surpresa. Entender que o direito do consumidor não é o exercício principal. Né? Exatamente. É surreal isso. E como foi que tu veio parar, cara, na política? Assim, do nada resolveu, eu sou novo agora. Como é que é? Primeiramente, o seguinte, muito boa a tua pergunta, Denis. Eu já tinha participado de duas... Primeiro, tinha participado do movimento estudantil Juiz de Fora, como eu... Veio para fazer o lobby, Eu cheguei aqui para fazer lobby na Constituinte, né? No capítulo da educação, fiquei aqui uma semana distribuindo o meu currículo, né? Contei essa história para vocês. Então, eu já fui do diretório acadêmico da Faculdade de Comunicação em Juiz de Fora, do UFJF, fui da diretoria do DCE, participava do movimento estudantil, e aqui chegando, né? Na verdade, primeiro eu tive que ganhar minha vida. Acho que é o primeiro desafio. É desafio, Eu não me sentiria bem, eu respeito as pessoas que fazem uma opção diferente, né? Não estou aqui julgando essas pessoas, mas aí eu estou falando do Paulo Roque. Sim. Eu não me sentiria bem indo para a política dependendo financeiramente da política. Então, primeiro o seguinte, eu vou edificar isso, eu vou construir isso. Inclusive, eu vou confidenciar aqui algo que eu nunca falei para ninguém. Eu tinha um sonho de ser prefeito da minha cidade, logo quando eu me formei em Direito. Em jornalismo na Universidade de Juiz de Fora. Sonhava com isso. Sonhava com isso. Meu tio tinha sido prefeito lá, uma cidade muito pequena. Eu falei assim, eu vou ser o prefeito mais jovem, eu vou para Cajuri para disputar a prefeitura de Cajuri. E dali, eu conversei com minha mãe, e minha mãe falou comigo o seguinte, mas meu filho, você ainda não tem dinheiro para você. Como é que você vai entrar num projeto desse sem você ter como se sustentar? Que lição de moral ela me deu, né? É até meio irônico a gente ouvir isso, né? Que lição de moral. Eu falei assim, mãe, tá bom, a senhora tá certa. E certa sempre esteve. E aí eu criei um propósito muito claro. Eu gosto da política, mas só vou candidatar a qualquer cargo o dia que eu puder ter a minha independência financeira para não depender da política e ser tentado a fazer coisa errada. Sim. Então, isso eu construí. Então, eu tive sempre essa coisa do ideal. O ideal político está dentro de você. Já nasce, né? Isso é seu. É um propósito. Isso é seu. O sonho é seu. Não adianta, às vezes, as pessoas não entendem. Eu respeito, porque não é dela o sonho, é meu. Sim. Então, mas eu fui candidato aqui à ordem, fui conselheiro da OAB, fui candidato à presidência da OAB, fui diretor da Escola Superior da Advocacia, tudo isso são funções políticas, cargos políticos. E uma eleição da ordem que eu disputei duas aqui é como você disputar uma eleição de deputado distrital. É eleição dificílima.
Concorrida, além de tudo, Concorrida. né? Ainda fiz a candidatura contra os milhões que eram gastos na campanha, dizendo minha campanha é custo zero. Não gasto nada. Eles falaram que eu fazia essa campanha porque era pão duro, né? Fazia brincadeira comigo. Não queria mostrar. Se você não ganha um centavo para ser presidente da OAB, por que você vai gastar, investir milhões numa campanha da ordem? E nós tivemos mais de 20% dos votos naquela época, quando falava que a gente não teria 100 votos. Nossa. Desequilibramos totalmente o pleito. Então, eu sempre estive na política. E é algo que eu fiz com muita paixão, ser professor. Essa sempre foi minha contribuição para a sociedade. Ser professor... Mais de 15 mil alunos. Eu dei minha contribuição, sim. Eu não fiquei parado. Sim. Nunca dei aula por dinheiro. Eu sempre dei aula... Fazia parte da aptidão mesmo, Eu sempre dei aula. E quem dá aula, e quem é professor mesmo, não dá aula por dinheiro. Isso é um fato. Acho que... Dá aula pela paixão, pelo ideal. Então, não tem aquele ditado que o ser humano, na verdade, feliz é aquele que faz do seu ofício, do seu trabalho, sua fonte de prazer? A aula, para mim, sempre foi um descanso. Sempre gostei muito da aula. Sempre gostei muito. Então, ali eu devo muito aos meus alunos. Ontem mesmo eu fui no lançamento de um livro de uma ex-aluno. Eu tenho ex-aluno meu que é ministro, juiz, promotor, desembargador, e eu vibro com o sucesso deles. Porque tem uma pitadinha do Paulo Roque lá. Olha, eu digo o seguinte, quando a gente prepara o aluno, a gente tem que aceitar que o aluno seja maior que a gente amanhã. Eu acho que essa que é a lição do mestre, né? Exatamente, você tem que aceitar isso. Eu tenho vários alunos que eu admiro pela grande capacidade, já estudaram em Harvard, defenderam tese nos Estados Unidos, em grandes universidades, Universidade de Colômbia. Tiro o chapéu para eles. E eles dizem, você foi o melhor professor que eu tive. Eu falo assim, mas que orgulho, eu estou diante de um grande profissional que eu admiro e você falando isso para mim. Defendi agora recentemente meu doutorado. Então a gente tem que aceitar o sucesso do outro com naturalidade. Eu vejo com uma certa tristeza quando eu vejo que o sucesso do outro é motivo de tristeza para quem está do lado. Sim. Eu sempre convivi com pessoas de sucesso. Nasci pobre, escola pública, e eu nunca desprezei o sucesso do outro, critiquei, nunca tive inveja do sucesso do outro. Essas pessoas me ensinaram muito. Teve base, né? Me ensinaram muito. Eu acho que o mais louco de tudo isso é entender o que é ter base. Porque a pobreza ela não é característica do financeiro. Se a gente for olhar para essa questão da característica financeira do que é pobreza, do que deixa de ser pobreza, a gente teria uma sociedade extremamente cruel. E a gente, como brasileiro, a gente tem que olhar ainda para o contexto que, como brasileiro, a gente é o povo mais caridoso que existe no mundo. Certo. E, além de tudo, acho que o brasileiro hoje ele passa por uma grande dificuldade que é a crença, acreditar no que é bom e o que é justo, né? Do que é saudável, do que é fundamental para a parte do desenvolvimento. E quando a gente encontra pessoas que trazem valores para agregar a uma sociedade, elas começam a passar grandes desafios, né? A gente está conhecendo o Paulo Roque, um pouco da história, está conhecendo o desafio que passou, o que foi isso aí. Qual é o nome da cidade lá? Cajuri. Cajuri, lá de Minas, para vir para Brasília. Essa imagem representa muito do que é o brasiliense em si. A gente fala, né, que a gente tem aqui o candango e tem o brasiliense. Eu vim para cá hoje, aqui, eu me considero, eu não sou daqui da região, mas eu me considero hoje um apaixonado por Brasília. E eu vim do mesmo propósito. É um pouco de cara, um pouco de coragem, acreditando... Você é de onde, Denis? Sou do Pará, lá do norte. E quando a gente chega aqui, eu acho que é isso, é a gente acreditar em possibilidades. Brasília, ele representa isso, é o coração de todo o Brasil, né? Eu sou muito grato mesmo. É isso que, de certa maneira, me deixa amargurado. Quando você fala de amargura, que tipo de amargura? Que a amargura é o seguinte, essa angústia. Você tem hoje 300 mil desempregados no DF. Que é a maioria jovens. Essa questão da maioria jovens é um gargalo que a gente tem, né? E hoje, como candidato, qual é o ponto de vista do Paulo Roque referente a isso? Quais são os principais projetos que o Paulo Roque deseja desenvolver para essa questão dessa juventude? Eu não digo que vai resolver o problema, mas lutar para tentar amenizar esse grande... Você chegou em Brasília quando? Tem 7 anos. 7 anos. 7 anos. O seu chefe que está ali atrás, ali nos controlando, qual é o nome dele mesmo? O Alexandre. Ele é brasiliense?
Você é brasileiro, Celestino? E seguramente o Alexandre cresceu com a ideia, você tem que fazer concurso público. Não, todo mundo. Concurso público é a solução. Não é, Alexandre? As pessoas não falaram isso para você? Falaram. Não falaram dizendo que concurso público. Isso é a cultura local. Foi impregnado de que o sucesso está ligado ao concurso público. Só que não tem concurso público para todo mundo. Sim. Não tem vaga para todo mundo. Antes você passava... Eu passei já no concurso público quando eu estava desempregado. Esqueci de falar isso para você. Mas você aceitou? Eu estaria no teto já, do TRF da primeira região aqui. Eu estaria no teto. E eu desempregado, mas eu não tinha um filho para tratar, tá? Eu desempregado, fui lá, recusei para empreender na advocacia. A mulher me chamou de doido lá na época, que ninguém recusava um emprego, um concurso público, como eu estava recusando. Aí você vai para o último da fila, porque quando você recusa, você vai para o último da fila. Significa que nunca você vai assumir. Você está ciente disso, Tô? Mas você vai advogar? Você tem muitas causas? Não tem. Seu pai, então, é ministro do STJ, não é possível você estar abandonando uma coisa dessa? Eu disse, não, meu pai é agricultor, 4º ano primário, seu Roque, está lá em Cajuri. Minha mãe é do lar. É uma questão de vocação mesmo. Eu quero empreender na advocacia. E graças a Deus, a história mostrou que eu não estava errado. Eu respeito muito o serviço público, mas ali naquele momento não era para mim. Não era o sonho, né? Não era. Você não pode ir para as coisas só pelo dinheiro. Sim. Porque vai te dar um emprego, vai te dar uma estabilidade. Você tem que ir com o seu sonho. É isso que, às vezes, é a diferença de um bom profissional para um mau profissional. Sim. Que ele está ali, na verdade, forçando a barra com ele mesmo. Então, essa consciência, embora muito novo, eu tive. E pronto, fui para a advocacia. E, graças a Deus, eu sou muito grato a tudo que a advocacia me deu. Então, quando eu falo da situação do nosso amigo, que ele cresceu aqui em Brasília, dizendo, faz concurso público, faz concurso público, faz concurso público, você não tem concurso público para todo mundo, você não tem vaga para todo mundo. E o que nós vamos fazer com o resto? E você vai ficar hoje, a média para passar no concurso público são 8 anos. Você vai ficar 8 anos estudando. E quem vai te sustentar? A pergunta que minha mãe me fez lá atrás. Como é que você vai se sustentar? Quem vai pagar suas contas? Então, e você se forma e fica 8 anos estudando para o concurso, você já esqueceu sua profissão. Totalmente. Você já deixou de ser um profissional. Você não praticou. Então, e Brasília não está falando nada para essa juventude. Não está oferecendo nada diferente para essa juventude. Só para completar aqui. Então, o que eu defendo e acho que tem que sair do papel? Brasília tem que ser uma capital da tecnologia da América Latina. Sim. Nós temos aqui para gerar oportunidade para os jovens. Ainda hoje, cada 10 empregos, de 100 empregos no DF, apenas 20 são do setor público, 80 são do setor privado. Se não fosse o setor privado aqui, a situação seria muito pior. Então, mas você tem que resolver esse gargalo, mas você tem que aumentar a renda. Porque, fala, ganha mais no serviço público. É verdade. Mas você tem que fazer a riqueza ser gerada e circular na cidade. Nós temos o poder público aqui que contrata muito, nós temos um grande aeroporto, que é um dos melhores aeroportos da América Latina, um grande hub. E Brasília não está fazendo nada com isso. Você tem um grande comprador, que é o poder público. Pois bem, em 2000 falaram, vamos resolver isso. 2000. Em 2000, no ano 2000 falaram. Criaram uma cidade digital, Brasília cidade capital digital. Um parque, uma área com 140 hectares, lá na Granja do Torto, dizendo aqui vai ser o futuro de Brasília. Poxa, parabéns para os políticos da época. Pensar em algo para o futuro. Saíram da caixinha, né? Saíram da caixinha. Só que tá lá parado. Foi só discurso. Tá lá o Cerrado Bravo. Só foi discurso. Só tem 2 prédios lá. Um do Banco do Brasil, um data center do Banco do Brasil que funciona lá, e outro da Caixa Econômica Federal. 140 hectares. Que era para falar para essa juventude federal, dar oportunidade de estar aqui grandes empresas de tecnologia, ser ali um polo de gerador de startups. E o que aconteceu? Tá lá parado. E quem toca esse projeto, quem fala em tocar para frente? Ninguém. Então estão esquecendo o jovem. O jovem hoje ele tem uma representatividade numericamente hoje, em referente a título, em votação, ela é expressiva, está dando mais de 45%, né, da população do Distrito Federal, e isso a gente fala até 30 anos, tá?
E, teoricamente, a gente tem, acho que é o primeiro gargalo, que nem você lá no começo teve a primeira experiência, que veio para Brasília, ganhava meio salário mínimo lá em Minas, veio para cá, multiplicou por 3, mas já encontrou o problema do custo de vida dentro de Brasília. E a juventude de hoje que nasce dentro de Brasília, a gente tem uma realidade que são aqui do lado, 10 quilômetros, estrutural, nós temos a Ceilândia, nós temos Samambaia, temos Riacho Fundo, que são cidades que estão em torno do Distrito Federal, em torno de Brasília, e que agrupa a juventude que não tem oportunidade de trabalho, não tem oportunidade, não tem incentivo. Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, Paulo, acho que a maior ferida que tem dentro do empreendedorismo é quando não se dá oportunidade para se aprender o que é empreendedorismo. A gente tem aqui dentro do Distrito Federal, é defendido como um organismo do funcionalismo público, e a gente não tem indústria, a gente não tem mecanismos que possam gerar emprego, renda, dar oportunidade. A crítica que a gente mais recebe, isso daí a gente fala do setor privado, a crítica que a gente mais pega aqui são informações da primeira experiência. Como é que a gente cuida desse problema? Como é que a gente resolve essa primeira experiência? Exatamente. Olha, aí tem uma questão de cultura. Nós não temos uma cultura voltada para o setor privado como nós deveríamos. O setor privado ainda é visto com preconceito. Ganhar dinheiro, ainda tem aquela ideia que você ter sucesso, ganhar dinheiro, é algo um pouco pecaminoso e você não valoriza o empresário. Claro, o empresário honesto, trabalhador, qual o problema? Tem que aplaudi-lo sim, ele está gerando emprego, está gerando oportunidade. Então, como é que você tem que fazer isso? Os currículos escolares hoje, pela nova base curricular, você tem uma margem que você pode trabalhar várias disciplinas. Você pode trabalhar o empreendedorismo já com a criança, com o jovem. Você pode trabalhar a educação para o consumo, para evitar o superendividamento. Você pode trabalhar também questões relacionadas à inteligência emocional, para você aprender a respeitar, tirar essa cultura estrutural contra as mulheres, de você aprender a respeitar a mulher que está dentro de casa, não sua mãe, mas também futuramente sua esposa, sua irmã, para evitar essa cultura de violência doméstica que nós temos, que faz das mulheres as maiores vítimas. Então, nossa educação está pecando. E quando a gente fala que a nossa educação está pecando, você tem outro problema. Né? E já entrando tudo é educação. Tudo vai e volta para a educação. É a base, né? É a base. Você começa e volta para a educação. Você está falando desse jovem da primeira experiência. Hoje, pela lei, já poderia as crianças, os jovens do ensino médio já saindo com a profissão. Sim. O jovem do ensino médio, ele sabe o quê? Qual que é o salário que ele chega, precisa ajudar em casa, qual que é o salário que vão oferecer para ele? Um salário mínimo. Por quê? Qual que é a qualificação dele? Nenhuma. Só que já poderia ter opção do ensino profissionalizante. Está na lei. É constitucional, né? Exatamente, como os países lá fora, Alemanha, esses países, estão falando lá fora. Claro, a gente tem que olhar as experiências que deram certo. De cada 100 estudantes, em países como a Alemanha, 70 já saem do ensino médio com a profissão. Você quer ir para a faculdade? Vai para a faculdade. Mas você, para ter profissão, você não precisa ir para a faculdade. Aqui no Brasil, criou essa cultura atrasada. É uma cultura. Atrasada. Que você, para ter profissão, você precisa cursar uma faculdade. Muito nobre, eu cursei uma faculdade, sou muito grato, mas isso pode não ser opção de todo mundo. Aqui você é forçado a ir para a faculdade. É caro. Você demora a entrar no mercado de trabalho. Então são situações que o Brasil não está tratando adequadamente. Bastava cumprir o que está na lei. E é isso que um parlamentar, na minha opinião, para estar conectado com o que o cidadão precisa, não pode. Não é só fazer novas leis. Vou fazer nova lei. É fazer funcionar as que estão no papel. Tem que tirar do papel essas leis. Você tem o Plano Nacional de Educação, que fala do ensino integral, que é importantíssimo, que diz que nessa data 50% já de jovens e adolescentes, de crianças e adolescentes, já tinha que ter o ensino integral no DF. Só de 600 escolas que nós temos no DF, só 36 são ensino integral. Não cumprimos, não acontece nada. Isso tem que não muda, né? Isso tem que incomodar um parlamentar? É fiscalizar o cumprimento da lei? Quem está falando disso? Mas não, discurso de campanha diz educação importante, educação importante, educação importante. Cara pálida. Educação é importante, mas você tem o dever de fiscalizar, você tem que cobrar isso. Abre CPI, porque não está funcionando.
o que a lei determinou? Onde é que está o recurso que tinha que estar indo para isso e não está indo? Então, são situações que o Brasil... Não te Você cortando, me mas... desculpe, eu fico assim, meio Não, mas faz exaltado, parte. mas o pessoal me conhece. Essas questões, é um Brasil que está dando mais charré. Não, O Brasil precisa ir para frente, em termos de desenvolvimento, avançar. concordo plenamente. A gente parece que tem regredido ao longo desses tempos para cá. Só que a gente tem uma... Eu olho para o cenário político, a gente costuma fazer algumas buscas e tal. A gente vê muito que o público hoje, o candidato, ele já vê muito rotulado. Ah, eu falo sobre segurança pública, eu falo sobre educação, eu falo sobre políticas sociais, política não sei das quantas, e lá, vem tudo cheio de rótulo. Mas quando se cobra efetividade, a gente vê uma deficiência gigantesca. Por quê? É justamente o trabalho do parlamentar não é, teoricamente, vai para lá para fazer novas leis, mas deixam as que estão de escanteio. Não há fiscalização. Não há um mecanismo cultural mesmo. A política ela é um mecanismo cultural que a gente tem viciado e retrógrado. Ela só tem mudanças quando se trata de benefício de quem tem o poder da caneta para Mas o parlamentar hoje ele chega lá, não estou criminalizando a política, não. Nós precisamos da política. Não, para tudo. Nós estamos falando da má conduta política. Ele estava muito preocupado com a emenda parlamentar dele para ele se reeleger. Sim. É isso. Aí você abandona o interesse público. É isso que está errado. É por isso que o Brasil não está entregando o que precisa entregar à sua sociedade. E como é que a gente muda isso, Paulo? É exatamente mudando, sendo diferente no exercício desse mandato. Mantendo a diferença no exercício. Mantendo a diferença no exercício. Não é só o falar correto, é o agir correto. Sim. Não é chegar lá e vai dizer, eu tenho a solução de uma nova lei. Não, e a lei que está aí não está sendo cumprida? A função do parlamentar não é só criar novas leis. Sim. É uma função nobre, mas, sobretudo, fiscalizar a execução das leis. Se eu tenho uma lei que não está sendo executada, o parlamentar, ele tem autoridade, ele tem legitimidade para enquadrar o poder público. E fazer agora, acontecer. se ninguém fala nada, se isso não é problema do nosso Congresso, você me desculpa, nós não estamos tratando do que é essencial. Não. Nós não estamos tratando do que é essencial. Outra questão que eu acho que nós não estamos tratando e estamos adiando é a reforma tributária. Depois, se você quiser me perguntar. Não, a reforma tributária a gente tem. Eu sou do setor privado também, concordo extremamente com uma reforma tributária. E eu acho que ela é de um caráter emergencial para esse país. Eu olho para o ponto de vista nosso tributário, a gente, em comparações a outros políticos, quando a gente se fala de contabilidade internacional... Posso pegar uma água aí para mim? Pode ficar à vontade. Quando a gente se fala de política, contabilidade internacional, a gente é o único, acho que na América do Sul e ali na América do Norte, que tributa sobre faturamento. Sobre faturamento. E isso totalmente errôneo. E além de colocar um sócio pesado, acho que o empreendedor, acho que a maior dor que ele tem hoje é esse sócio pesado que se chama governo. Olha, Denis, eu acho que todos temos que pagar impostos. Não. Não estamos falando sobre a obrigatoriedade do imposto. Eu, particularmente... Porque o imposto não é nem pagar, é recolher, do ponto de vista técnico. Eu acho que, teoricamente, quando você coloca, não é problema de pagar um imposto, né? De recolher um imposto. Sim. A grande questão que a sociedade fala é que não tem a devolutiva, ou seja, você não entrega, você não tem o retorno. Mas o seguinte... Mas o Brasil está fazendo a coisa errada. Tributar faturamento é dizer o seguinte, as empresas, a maioria delas vai ter uma pequena sobrevida. Sim. Porque faturamento não é lucro. Você tributar o lucro, é isso que o mundo faz. Claro, tem lucro. Claro, você tem que financiar a educação, você tem que financiar a saúde. Como é que você vai financiar se você não recolhe os impostos da sociedade? Sim, claro. Sim. Agora, você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. A galinha dos ovos de ouro da sociedade é quem está gerando riqueza. O Estado não gera riqueza. O Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é a força do capital com o trabalho. Sim. Aí quando você associa capital e trabalho, iniciativa privada, aí sim você produz riqueza. O Estado recolhe essa riqueza na forma de impostos,
para prover à sociedade do que a sociedade precisa dela enquanto Estado. Sim. Hoje, o que o Estado faz? Ele desestimula a criação da riqueza. Se ele desestimula a criação da riqueza, ele estimula a pobreza. Ninguém vai falar isso, que o Estado está estimulando a criação. Mas quando ele tem uma política dessa, de matar a galinha dos ovos de ouro, ele, na verdade, está desestimulando a criação de riqueza, porque ele não está estimulando a criação de empregos. Ele não está estimulando a sobrevivência das empresas. E veja outra situação perversa. Mas essa reforma tributária, ninguém quer tratar dela. Porque os estados falam... Qual é o principal conflito hoje nessa reforma tributária? Os estados. Os estados. Os estados não querem perder a arrecadação. Mas ninguém pensa no cidadão. Ninguém pensa no cidadão. Porque a reforma tributária tem que ser feita pensando no cidadão. Não tem que ser feita pensando no Estado arrecadador. Sim. Porque se ela for feita pensando no cidadão, vai prover os impostos que a sociedade precisa, mas de uma maneira eficiente. Porque se é feita pensando no cidadão, você não vai tributar faturamento. Sim. Sim. Porque você vai estimular esse cidadão a gerar riqueza. E não vai ter ali um come-cotas todo mês do sacrifício do empreendedor, que ainda nem teve lucro e já tem que dar uma parte ao Estado. Isso é quase um confisco. Uma coisa é eu tirar do meu lucro, outra coisa eu tenho prejuízo e tenho que pagar mesmo assim. O que é o PIS que eu fiz? É isso. Justamente. Outra coisa também, nossa tributação sobre os consumidores é muito alta no Brasil. Porque, para falar a verdade, quem paga, né? O custo é o consumidor, em todos os quesitos. Então, essa reforma tributária, que você tem uma média de acima de 40% do imposto sobre o consumo no Brasil, na forma, sobretudo, do ICMS, é uma tributação perniciosa. Porque você tira muito mais de quem não tem para financiar as atividades do Estado. Os países da OCDE, que o Brasil quer ingressar na OCDE, a média é 20%, aqui é mais de 40%. Quer dizer, nós não estamos fazendo a coisa certa. A gente nem está preparado. E é evidente. E como é que a gente quer estimular a geração de... mas o Estado vai resolver seu problema. O Estado está blefando para você. Isso é populismo. O Estado vai aumentar o seu problema. E é engraçado quando a gente falar sobre essa questão do populismo do Estado, Uhum. É porque hoje o nosso principal conflito nas eleições, em todos os sentidos, federal, distrital, executivo, tudo, a gente tem uma eleição decidida em cima do populismo. Olha, o Brasil vive uma situação complicada. Porque as mídias sociais estão sendo usadas para nos colocar um contra os outros. Constantemente. E, veja, a questão importante é você discutir o que o Brasil precisa para avançar. É isso que se espera numa eleição presidencial. Não, mas hoje a gente não está discutindo projeto, não. O Brasil tem que discutir projeto. Tem que saber como é que ele quer estar daqui a 20 anos. Tem que pegar essa educação que está patinando. Tem que pegar as empresas que não estão conseguindo gerar a riqueza necessária para dar oportunidades aos nossos jovens. Sim. E nós melhorarmos tudo para todo mundo. Qual projeto nós temos para fazer isso? Respeitando o meio ambiente sempre. Você não faz nenhuma política hoje sem respeitar o meio ambiente. Sim. Respeitando o livre mercado, sim, mas sem permitir que isso seja uma situação permanente de abuso contra os consumidores. A própria OCDE recomenda que essas situações tenham que ser monitoradas permanentemente para evitar situações de desequilíbrios estruturais. Então, em cima desses pilares, o Brasil pode gerar riqueza, respeitar o meio ambiente, levando em consideração gerar oportunidades. Que a gente é um país com capacidade suficiente para produzir, né? Para ter riqueza. Exatamente. E por que a gente não tem? Qual o ponto de vista? Olha, o Brasil, Denis, se você observar, o Brasil não tem um planejamento propriamente para o nosso país. Veja o que está acontecendo com a educação. Saúde, veja a questão da saúde. Nós temos o SUS, graças a Deus realizou um trabalho fantástico na pandemia, mas nós precisamos de mais planejamento. Olha a educação patinando. Cadê o planejamento para nos tirar do atraso? Você não tem. Você muda o presidente, sai outro, muda a política pública. Totalmente. Muda. E você tem uma burocracia estável exatamente para quê? Para permitir essas continuidades. Inclusive, eu sou contra o nome de política pública que associa um governo. O ideal era manter mesmo a impessoalidade para que fosse até
crime de responsabilidade você deixar de dar sequência a uma política pública já aprovada pela sociedade simplesmente porque é do outro governo, vai fazer a marca do outro governo. É da sociedade, não é de... Aquele governo passa a ser da sociedade. Então, por isso, tudo muda quando muda governo, seja um prefeito local, seja um governo estadual, tudo muda. E aí a sociedade fica sempre nesse balanço. A sociedade está à mercê. Fica à mercê dessa situação. Então, acho que isso não acontece por conta de uma omissão da classe política. A classe política está se omitindo muito com relação ao nosso país. Não é criminalizar a política, é tratar da omissão dela, do dever que ela devia estar fazendo e não está fazendo. Mas quando a gente fala em criminalizar, Paulo, a gente não dá a entender que a política ela já está criminalizada? A gente não está dizendo assim no sentido... Não, quando você criminaliza a polícia, está dizendo todo político é criminoso. Não, todo político não é criminoso. Não, a gente não é nesse contexto, mas a política hoje ela traz uma roda de descrença hoje, que a gente tem hoje um conflito, eu voto nesse para não ter esse, ou vou ter esse para não ter o outro. Está se discutindo isso, não se fala hoje em projeto. Acho que o maior problema que a gente tem aqui sempre projeto. A gente não se discute projeto, a gente se discute muito, eu vou pegar o A para mim não dar entrada para o B e o B aqui não vai dar entrada para o A e tá tudo certo. As redes sociais elas estão sendo usadas para isso. É um contra o outro e tá tudo certo. Uhum. Quanto mais separado, mais a classe política ela consegue se sustentar no poder. Entendeu? E quando a gente vem, essa eleição especificamente, a gente até conversou um pouco aqui, como é que foi feita a manutenção de governo dessa eleição? Essa eleição ela está sendo injusta, né? Para quem quer entrar, para quem tem objetivo, que para quem tem aptidão, porque ser político não é querer, a gente até fala isso, não é para quem quer, para quem gosta e para quem tem aptidão, mas ela está sendo muito injusta, né? Tu consegue fazer campanha em 45 dias? Pois é. Tu acha que tu consegue falar com a população em 45 dias? É uma maratona com obstáculos a cada 5 metros. Né? Então, mas o que fizeram? Fazem isso para evitar a renovação. Porque a política é conhecimento, você vota em quem é mais conhecido. Então, a pessoa nova que está na política, ela tem menos conhecimento. Então, você tira a chance, você quebra a igualdade na disputa. Mas eles têm feito isso sistematicamente. Têm feito sistematicamente para evitar a renovação. Então, quando eu digo, quem mais manda no Brasil hoje? As pessoas perguntam, quem mais manda no Brasil hoje? Para você, quem mais manda no Brasil hoje, na sua opinião? É a classe política. A classe política. Não tem. Mas aí tem um contrassenso, porque a classe política não é representante dela mesma. Sim. Então tem um contrassenso, mas virou uma classe dela mesma. Virou a representação dela mesma. Porque a questão dela é o poder, pelo poder. Então tudo tem que ser feito para que esse núcleo de poder, que são praticamente os mesmos há muitos anos, não deixe o poder. E o que é a sociedade? A sociedade passa a ser simplesmente um acessório, quando o interesse da sociedade devia ser sempre e deve ser sempre o principal. A política não é um fim em si mesmo, e a política no Brasil está sendo trabalhada como ela fosse um fim em si mesmo. Então você veja vários projetos que eles voltam no Congresso, eles não querem saber como vai ficar o orçamento. Hoje não tem. Eles não vão saber como é que vai ficar a responsabilidade civil. Ele quer saber o seguinte, se isso me elege ou se isso não me elege. Se é bom para eu ser reeleito, se isso não é bom para eu ser reeleito. Não deve ser assim o pensamento de um político. Então, ela virou um fim em si mesmo. Por que não vota o fim do foro privilegiado? Porque não há interesse. Porque já passou no Senado e está lá parado. Por que não vota? Isso é a maior afronta ao princípio da isonomia, da igualdade, que todos somos iguais perante a lei. Por que a Câmara não vota? Porque tem que proteger essa classe. Tem que proteger. Então, a classe mais forte do Brasil hoje, que afronta permanentemente a nossa sociedade, é a classe política. É um contrassenso, porque a política não representa a si mesma, o político não representa a si mesmo, mas ele está representando o seu próprio interesse ali. É isso que está acontecendo, e quando toda a sociedade quer o fim do foro privilegiado, ele senta em cima e não deixa. Mas isso aí tem um pouco, quando vem a pressão popular, isso muda. Mas eles trabalham com o cansaço da população. Estão só cansando a galera. Então é o seguinte, eu vou deixar ali, se ela provocar de novo, mas a população está cansada. Mas esse cansaço, a população tem que entender
que ela precisa dar o grito. Precisa ser superado. Porque isso descansado. só acontece porque a população simplesmente também, né? Eles ficam monitorando. Se tiver pressão, aí eu tiro da gaveta. Mas se não tem pressão, aí eu vou. Aí é o seguinte, vamos deixando as coisas passar. Vai empurrar com a barriga aí que tá tudo Exatamente. certo, né? É. Tá tudo certo. E conta pra gente como foi que foi esse trajeto aí da sua pré-candidatura, né? Que ela veio com altos e baixos, cara. Primeiro foi cogitado pro Senado, né? Vinha disputar um Senado, aí nos 45 minutos do segundo tempo, para entrar aos 45, né? Mudou para deputado federal. Como foi que isso aconteceu? Ô, Denis, o meu Partido Novo tinha aprovado uma coligação com a União Brasil, que era o partido do senador Regufe. Ele se desligou agora. E tinha também aprovado com outros partidos, PSDB Cidadania, o Podemos, em torno da candidatura do Regufe. E o próprio Regufe chegou a me anunciar como candidato dele ao Senado. Isso nós tínhamos até o dia 5 para registrar a chapa. Exatamente no dia 5, pela manhã, União Brasil anunciou que o Regufe não seria seu candidato a governador. Foi um tapetão. Então, resultado, Regufe ficou sem legenda. Ninguém entende como retiro a legenda de uma pessoa como a história do Regufe, que tinha mais de 23% das pesquisas naquele momento. Esse faz parte de um arquivo político que ainda a sociedade precisa entender. Como é que você retira alguém da disputa Como é que com a gente mais consegue? de 23% das intenções de voto? Então, minha solidariedade aqui ao Regufe. Sou seu amigo. Fico triste. Estamos em partidos diferentes, mas sempre tivemos um respeito muito grande um pelo outro. Nós estamos, do ponto de vista ético, 100% acordes. Nós temos partidos diferentes, temos algumas ideias diferentes, mas Brasília perde muito com a retirada do senador da disputa do GDF. A gente analisando esse contexto... Aí, nesse caso, eu, sem legenda para governador, eu era o senador, então eu decidi vir a deputado federal e estou fazendo a campanha hoje para deputado federal, porque nós entendemos que nossa candidatura ao Senado era com o candidato a governador. Tinha que ter se a majoritária. E se nós não tínhamos mais o candidato a governador, como é que eu ia ter uma outra majoritária do Senado? A lei permite que seja a candidatura, você permite. Mas, nesse contexto, sem um candidato a governador, ela ficava um pouco perdida no meio para você, com tempo de televisão, com tudo. Então, nesse sentido, esse projeto teve que ser sobrestado. E nós estamos agora com muito orgulho, com muita vontade, disputando um pleito para deputado federal, e nós temos condições de ser eleito aqui e ocupar uma das nossas 8 vagas da Câmara Federal aqui no DF. Tá concorrendo. Então, a interferência direto, a explicação lógica, com a retirada do Regufe, né? Precisou rever todo o conceito. Mudou todo o quadro aqui no DF. Agora, como é que a gente consegue explicar isso para a população? A gente chegou a fazer algumas pesquisas no Instagram lá para ter uma dimensão, e o nome do Regufe aparecia de forma espontânea. E, assim, o que levou essa mudança do União Brasil assim de forma repentina? A gente estava até acompanhando alguns outros candidatos do União Brasília, de manhã candidato, de tarde reunião partidária, e ficou aquele negócio meio nebuloso. E a população, como é que fica nessa história? Pois é isso que eu tenho chamado a atenção. O Brasil precisa de uma reforma política que não deixe um partido com donos no Brasil. Os partidos no Brasil literalmente têm donos. Literalmente. A grande verdade, eles decidem como vai ser usado o nosso dinheiro do fundo eleitoral. Diz para que candidato devem dar ou não devem dar. Que candidatos devem receber ou não receber o fundo eleitoral. Eles dizem como vão gastar esse dinheiro, se vão comprar aviões, se vão comprar prédios, se vão montar faculdades, escolas com esse dinheiro, como tem. Então, na verdade, você tem o que no Portugal chama de uma democracia autoritária por conta dos partidos. Então, no partido, quem é amigo do dono do partido, do presidente, tem tudo. Quem não é, sofre o que o senador Regufe sofreu. Então, nesse cenário, eu digo que nós precisamos dessa reforma política no Brasil,
que permita que os partidos tenham, sobretudo agora que estão com essa montanha de dinheiro público. Você sabe que meu partido não usa dinheiro público. Pois é, a gente chegou a ver algumas Precisa de uma reforma devolveu, política. né? Precisa de uma reforma política, permitindo a candidatura avulsa, limitando a reeleição, inclusive de parlamentares, para que a gente possa avançar e quebrar esse grande poderio dos partidos. Mas a gente falando sobre essa questão, a gente vê que o Novo ele tem essa característica de ir um pouco contramão do que o sistema atual exige, né? Isso não é um desafio um pouco fora de órbita dentro do contexto do Congresso? Você sabe o que é a análise, né? Que eles falam assim, quando vão avaliar se você tem condições ou não tem condições, falam assim, qual que é a sua fraqueza, qual que é a sua fortaleza? É, a SWOT, análise de SWOT. Isso é a fraqueza para alguns, mas é a fortaleza para nós. Sim. Mostra que a gente é mesmo diferente. Nós não só falamos, nós agimos. Isso permitiu que nós, ser firme nesses propósitos, nessa coerência, permitiu que nós tivéssemos hoje o governador mais bem avaliado do Brasil, que é o Romeu Zema. Sim. Como é que ele escolheu o seu secretariado, a maioria do seu secretariado? Por processo seletivo. Ele não conhecia parte do seu secretariado, ele não conhecia. Isso é um pouco irônico, né? Porque o jogo político, principalmente da construção das alianças ali para uma disputa majoritária, ela já tem as suas exigências, né? E ir contramão a essas exigências dificulta um pouco o processo, não dificulta? Mas a sociedade, ela está de acordo com essas exigências? Então é o seguinte, é aí que você tem que ouvir a sociedade sentir. Embora o poder econômico fale muito, esse poder dessa classe política fale muito, ninguém é dono de voto. Sim. Você tem que ter a coragem nesses momentos de dizer, desse jeito não dá. Esse jeito está levando o Brasil para o atraso. Esse jeito é que nós não estamos avançando onde precisamos avançar. É pelo modo como estamos fazendo essa política. Então o Novo tem essa coragem. Ele está certo em tudo? Não. Mas ele tem a coragem. Coerência ele tem tido até aqui. E eu acho que a sociedade percebe isso. Tem eleitores que só votam no nosso partido. Tem um índice de fidelização, né? Exata, porque sabe dessa diferença. Agora, quer dizer que nós não erramos? Erramos, claro. Mas as pessoas têm visto no Novo uma transparência muito grande. Têm visto essa coerência. E têm visto exemplo. Olha o governador de Minas, essa aprovação, sim, pegou um estado falido do seu antecessor. Eu acho que o maior desafio do Zema lá foi colocar o salário em dia, né? Servidor público, todo mundo diz que eu sou favorável a servidor público e não pago o salário em dia. Dou direito e não pago o salário em dia. Oh, que ironia! Que ironia! Aí diz, não, o Novo não é bom para o servidor público. Olha, quem é bom? Quem é bom? É aquele que atrasou os salários? Não pagou, reteve inclusive o dinheiro do crédito consignado dos funcionários, nem repassou aos bancos e os funcionários tiveram seu nome lá no listados no Serasa, inscritos no Serasa, SPC? Negativou o nome deles? É esse que é o bom? Ou aquele que cumpre suas obrigações? Negativou o estado todo, né? Ele cumpre suas obrigações e ainda no final deu aumento. Então, respeitando a burocracia estável, com respeito, Minas é hoje o estado com um dos maiores índices de transparência. Então isso o servidor quer. Isso o Novo entrega. É garantir a estabilidade. Isso a sociedade quer, exatamente. É garantir a estabilidade que o servidor público busca tanto, né? Exatamente. E, assim, a gente falando sobre essa questão com o servidor público, qual a característica do Novo com o relacionamento da política e do espectro político?Ela está se concentrada hoje aonde? Está ali no centro, centro-direita? Centro. Diálogo. No centro, com diálogo, né? Na verdade, nós defendemos o funcionamento do mercado, o direito de propriedade, sim. Você não vai avançar sem respeitar o direito de propriedade, sem respeitar o livre mercado, mas tudo isso em sintonia com a defesa do meio ambiente, em harmonia com o consumidor. Não há direitos absolutos. Agora, você tem que respeitar uma regra essencial, que é a segurança jurídica, que nós não temos respeitado para o Brasil também progredir. Então, o Novo defende isso. O Novo não tem vergonha de dizer essas questões e de defendê-las exaustivamente. Sim. Defende a meritocracia no serviço público. Ele defende que cargos técnicos tenham que ser ocupados por técnicos. Que a influência política ela é importante, mas é limitada àquilo que é político. Menos Estado. O que não é menos Estado, aí é uma confusão.
não é menos Estado, é Estado eficiente. Estado eficiente. É Estado eficiente. Por que que quando você vê o Estado não entrega muito onde ele tem que entregar, na saúde, segurança, educação, você vai ver. A interferência política, ela está em todo lugar, em órgãos, em cargos onde ela não deveria estar, devia respeitar a autonomia do técnico. E ali, mas eu tenho que botar alguém ali, que é meu afiliado político. Eu tenho que ter os cargos para sustentar a minha base. Então, isso acaba fazendo o quê? Com que esses órgãos não entreguem, os serviços públicos não sejam entregues à população como deveria ser. Porque não estão pensando nela, e tem que pensar nela. Então, o Novo tem a coragem de dizer isso. A política é importante na política. Fazê-la de forma... Agora, aquilo que é técnico, não há sentido você colocar ali um indicado político que não tem nenhuma qualificação técnica, como tem acontecido. É incoerente. Incoerente. Acaba sendo incoerente. Esse que é o grande problema hoje desse país. Nosso país é incoerente. Exatamente. Eu tenho sentido isso. O nosso país está incoerente, é porque, como a gente tem falado, acho que a maior dificuldade é essa, é a continuidade contínua. Hoje não se discute projetos. Pega mais uma água. Pode ficar à vontade. A fala tá grande. A gente você não bebe água não, rapaz? Bebe. Deixa eu botar um pouquinho para vocês, senão você vai ficar sem voz aí. Não, precisa, né? A gente hoje precisa discutir de fato os projetos, ter perspectiva, apresentar perspectiva para a população. A gente precisa de reformas imediatas, políticas, tributárias, acabar com o puxadinho político que hoje que é o que mais tem dentro desse país. Hoje o período das eleições ele mostra isso, que o povo ele está indo pela necessidade, ele não está indo pela opção da melhor escolha. Concordo. Ele não tá buscando soluções porque ele não tem opção. Hoje no Brasil a gente não subestimemos, tá? Há muito eleitor hoje que ele está vendo isso, às vezes ele não está se manifestando, mas ele vai responder com o voto dele consciente. Acaba sendo contra esse estado de situação. Ele está hoje porque ele tem medo da mídia social. Ele tem medo do cancelamento. Ele tem medo do cancelamento. Ele sabe que não tem diálogo nas mídias sociais, é monólogo, porque você só fala para quem pensa como você, só vale se ele pensa como eu. Se ele não pensa como eu, não serve, eu tenho que cancelá-lo. Então, quer dizer, uma situação onde o diálogo perde muito. Então, essa pessoa, ela hoje está praticamente, como diríamos, está aumentando o número dos desconectados, mas ele está observando. Ele está desconectado, mas ele não está desatento. Ele está desconectado da mídia social, mas ele não está desatento. E ele vai dar a resposta dele no voto. Ele sabe isso tudo que está acontecendo. E referente a essa resposta nos votos, como é que a gente faz uma análise hoje do Distrito Federal? Brasília sempre teve o voto de opinião. É característico, nós elegemos, né? Aqui o Regufe. E essa eleição vai ter o voto de opinião. Um voto consciente, é um voto contra todo esse poder político do governo, contra todo esse poder econômico, essa montanha de dinheiro. Brasília sempre deu resposta. Teoricamente, Brasília tem hoje uma oposição? Olha... Politicamente, assim, uma ela frente... tem, mas ela está dispersa. Não está unida. Não está dispersa, porque aí você tem várias situações que contribuem para que ela esteja dispersa, mas existe sim. Existe? Às vezes ela não tem espaço para verbalizar. Ela vai conseguir fortalecer? Às vezes ela não tem espaço para manifestar, mas ela existe. Então, mas você tem hoje uma situação de muito controle, é verdade? Sim. Isso impede que haja manifestação. Hoje, nas mídias sociais, quando você faz uma situação, uma crítica, logo vem um contra-ataque com robôs, com tudo. Isso encolhe. Mas não quer dizer que a crítica não exista. Ela não está aparecendo. Essa parada aí é foda. Teve um dia desse que apareceu um monte de indiano lá na nossa rede social. E não foi nem isso encolhe, mas não quer dizer que ela não existe. Ela vai dar resposta no voto. Isso hoje dentro do Distrito Federal, a gente tá tendo uma concentração política hoje que ela não está tendo espaço para quem realmente precisa falar, que é a população. A gente sempre tem recebido muitas opções, indicações das pessoas que acompanham a gente. Tem nome hoje que não tem espaço em lugar nenhum para se falar. Não fala? Referente à necessidade da mudança que a gente precisa.
Aí é aquele detalhe, né? Não é fazer crítica por crítica, mas mostrar e pontuar onde estão os nossos problemas hoje dentro do Distrito Federal, né? Você sabe, você é da mídia, você sabe. Né? Siga o caminho do dinheiro. Aí nós vamos entender muito desse silêncio. Isso é maluco, porque é um problema sério, né? Siga o caminho do dinheiro e ali está a resposta. De tanto silêncio. E o Paulo Roque? Onde é que a gente consegue encontrar hoje o Paulo Roque? Como é que o eleitor vai atrás do Paulo Roque? Onde é que ele consegue questionar o Paulo Roque? No meu canal. Aonde é Eu tenho. Olha só, a grande vantagem do mundo atual é que o cidadão está empoderado. A mídia social, né? Ele tem todos os problemas da mídia social que nós falamos, mas tem um outro lado positivo, que é o empoderamento dele. Hoje, quer saber o que o Paulo Roque pensa? Entra no meu canal. Aonde é que é esse canal? @Paulo Roque Oficial. Instagram, Facebook, YouTube. Tem meu site. Então você vai saber o que o Paulo Roque pensa. Tem minha comunicação com o meu público pelo WhatsApp. Você tem uma estrutura hoje que consegue atender a necessidade. Mas eu sempre fiz isso assim, eu sempre comuniquei com esse meu público. Eu nunca deixei esse meu público desabastecido do que eu penso. Isso é bacana. O jornal pode não ter me dado espaço. E justiça seja feita aqui. Eu não posso reclamar. Eu sempre tive algum espaço aqui na mídia local. Tanto do Correio Brasiliense quanto do Metrópolis. Eu não posso reclamar disso. Mas não é aquele espaço frequente, porque eu no contexto eu falava mais, sempre falei mais nas minhas mídias sociais. Mas não fiquei calado, não fiquei sumido. Então, o meu... Aí até esses dias uma seguidora me disse assim, olha, quando eu tenho um assunto polêmico, eu vou lá na sua página para saber o que você pensa. Emitente de opinião. Exatamente. Eu tenho minhas opiniões. Não, eu acho que é isso, né? O processo político ele traz essa liberdade da gente poder se discutir o que de fato traz fundamento para a capital onde a gente vive. Assim, entendeu? E acreditar. Acho que a perspectiva é essa. É de mudança, né? Te agradeço muito aí pela oportunidade de estar Nada. aqui. Para falar a verdade, para a gente foi até empolgante. As mídias alternativas, né? Elas servem exatamente a isso. Olha, não, e tá crescendo. E crescendo. O canal de vocês ele tem uma penetração muito forte. Agradeço muito mesmo a oportunidade que vocês estão me dando aqui hoje. A gente justamente quer isso porque a gente quer ouvir opinião diferente, né? Trazer descoberta de contexto que a gente precisa se discutir, trazer soluções. Porque problema pode contar comigo. Problema a gente tem um bocado já. Todas as vezes que se julgar necessário, eu estarei. Não, a casa aqui está de portas abertas. Que precisar, se tiver uma opinião, quiser mandar pra gente, a gente Anota compartilha. aí, Vanessa. Tem muitos, Vanessa. Depois a gente organiza. É isso. Pra gente foi um prazer enorme recebê-lo aqui. A gente agradece muito, muito pra caramba mesmo. E desde já a gente deseja aí uma boa sorte nessa caminhada. Que possa dar tudo certo. Que possa acontecer. Denis, muito obrigado mesmo. Valeu. De coração pela oportunidade. Aprendi muito hoje aqui no seu programa. Muito obrigado. A gente agradece.